Corinthians e Grêmio, Grêmio e Corinthians. Ai, a minha vida nunca é fácil, né? Que loucura. E os dois são irmãos de tabela, cara. Que loucura. Eles têm a mesmíssima campanha. O Corinthians é superior apenas nos critérios, no saldo de gols. E, sei lá, os dois estão disputando aí, quem sabe, uma vaga na pré-Libertadores, na próxima Libertadores, dependendo do que acontecer, né? O Corinthians, no ano passado, vocês vão lembrar, conseguiu uma arrancada justamente nesse período do campeonato e saiu lá da zona do rebaixamento para chegar numa pré-Libertadores. O Grêmio melhorou muito depois da janela de transferências que fez, contratou alguns jogadores, alguns bem conhecidos do Corinthians, né, mas que não estarão em campo, né, o meio-atacante William, o zagueiro Balbuena, que estão machucados, o próprio lateral Marcos Rocha, que o Corinthians conhece tão bem aqui do Palmeiras, também machucado. Então, mas mesmo assim, né, o Grêmio adquiriu qualidade no time e deu uma melhoradinha. Tá beliscando aí, quem sabe, né, uma vaga na pré-Libertadores ou quem sabe na Sul-Americana. O mesmo vale para o Corinthians, que já está na semifinal da Copa do Brasil e está num momento também interessante com o retorno dos seus jogadores que estavam machucados, né, com o trio Memphis, Yuri e Garro, o André Carrilho da mesma maneira, e com isso o Corinthians aí pode engatar inclusive a terceira vitória consecutiva, já pensou? E aí a gente estaria falando de uma arrancada. Ano passado os dois se enfrentaram e inclusive em Copa do Brasil, né, o Corinthians acabou eliminando o Grêmio nos pênaltis, e é curioso porque depois eu conversei com o Emiliano Dias, lá no podcast que eu tenho com o Denilson, e ele falou assim, cara, nossa meta era não cair no Brasileiro, né? O Corinthians estava muito mal ainda naquele momento, e ele meio que colocou equipes alternativas ali, mas o Grêmio não conseguiu fazer um golzinho no Corinthians em duas séries. O jogo foi pro Couto Pereira por conta das enchentes e tudo mais, e o Hugo Souza, para variar, né, acabou sendo decisivo e classificou o Corinthians nas penalidades. Depois teve um jogo em Itaquera, que eu acho que foi o 4x4 do ano passado. Não, o 4x4 foi 2023, né, que tem aquele pênalti lá do Yuri Alberto. E aí depois o jogo de volta do segundo turno é aquele jogo que o Corinthians meio que escapa, né? Aí é 23. O Corinthians escapa porque o Romero faz um gol no barro, na chuva, e o Corinthians tem um jogador expulso com 4 minutos de jogo, que é o Bruno Mendes. Isso é 2023. E aí ano passado também, o último jogo foi a última rodada, né? Dentro da Arena do Grêmio, 3-0, o Memphis fez gol de bicicleta, Yuri Alberto fez gol de pênalti. Cara, uma loucura aquele jogo. E nesse ano, os dois empataram em 1-1. O Breno Bidon fez um belo gol de fora da área, um gol por cima, assim, do Thiago Volpi. Cara, o empate persegue esse confronto, especialmente na Neoquímica Arena. Quando eu falo de um tabu de mais de uma década, é porque o Corinthians não vence o Grêmio na Neoquímica Arena há mais de 10 anos, em jogos oficiais. Ganhou num amistoso em 2018, que foi 2-1, gol do Marquinhos Gabriel e do Matias, alguma outra coisa, Matheus Matias, né? Jogador que veio lá do América de Natal, um centroavante e tal, um amistoso, foi 2-1 esse jogo, mas era um amistoso no meio da Copa do Mundo ali, né? Pra ganhar calendário, os times acabaram se enfrentando. Em jogos oficiais, foi justamente o primeiro jogo entre as duas equipes lá, 2014, né? O estádio recente tinha sido inaugurado e o Paulo Guerreiro fez o gol, o Corinthians venceu por 1-0. De lá pra cá, o Grêmio venceu uma vez, que foi acho que um gol do Cebolinha num passe do Luan. Eu tava nesse jogo também como repórter, e o Luan foi antes de jogar no Corinthians, né? E já tinha vazado aquela foto de que ele era o torcedor do Corinthians acompanhando o Mundial. E aí eu me lembro que o Alexandre Silvestre da Gazeta fez uma pergunta, pô, ô Luan, tu veio aqui prejudicar o teu time? E aí ele meio que, né... Como assim meu time? Meu time é o Grêmio e tal. Mas o Silvestre estava querendo pegar ele no contrapé ali, né? Depois ele até veio jogar no Corinthians, né? E aconteceu tudo que aconteceu, né? Envolvendo o Luan. Mas naquela época o Luan estava voando, né? Acho que é 2018 ou 19 por aí, talvez 19. Ele dá um passe muito bom e o Cebolinha chega na cara do Cássio e faz o gol 1-0. Foi a única vitória do Grêmio aqui em São Paulo. O Corinthians tem uma vitória em jogos oficiais. E depois disso, rapaziada, 9 empates. 9 empates, tem 1-1, tem 2-2, tem 0-0, tem 4-4, é uma loucura. Então assim, 2014, a última vitória do Corinthians sobre o Grêmio em solo paulista, né, na Neoquímica Arena.
e tem esse tabu para ser quebrado. O Corinthians acho que está vivendo um bom momento. Como eu disse, 2 vitórias seguidas com o seu trio, e isso, como gremista, me preocupa, porque o retrospecto, quando o Corinthians está com esse trio, é inacreditável. Jogando bem ou não, né? Eu sei que contra o Vitória, muita gente falou assim, pô, eles nem jogaram tão bem assim. Não adianta, cara. Eles em campo, o Corinthians é outro. O Corinthians ganha em qualidade, em circulação de bola, em poder de decisão, né? O Memphis acabou participando do gol do Charles ali na reta final do jogo. O Yuri tá um pouquinho, né, numa fase um pouco distante até dos outros dois. Eu acho que o Memphis e o Garro estão entregando bastante. O Memphis não faz um gol já tem um tempo, mas eu também acho que ele... Bom, ele voltou agora de lesão, né? E ele tá participando do jogo, pelo menos na minha avaliação. E o Carrilho voltando também dá outra dinâmica, ainda mais com os desfalques que o Dorival Júnior tem para esse jogo, que a gente já falou, cansou de falar aqui, né? O Ranieri e o José Martínez, ambos com 3º cartão, e o Bidon, que foi expulso. Então ele não tem 3 meio-campistas. Mas aí tem a volta de todos esses atletas, como eu falei. A grande notícia é o Hugo Souza, né? Porque eu até não fiz vídeo ontem, tirei uma folguinha, né? Me ajuda aí, pô. Mas eu tava acompanhando os treinamentos dele na semana e eu tava achando difícil ele voltar, mas o departamento médico conseguiu que ele trabalhasse na quinta e na sexta-feira já com bola, já com os demais companheiros, e aí nesse sábado ele já treinou normalmente, vai para o jogo, vai ser relacionado, vai ser titular, inclusive. E trata-se de uma grande notícia, está totalmente recuperado da sua luxação no ombro. Então o Hugo Souza vai ser titular, o Mateuzinho volta de suspensão, ele e o Maicon, então ele vai ser o lateral direito, o Matheus Bidu o lateral esquerdo, e aí, sempre lembrando que o Dorival pode usar uma linha de 3. Acho que ele não vai fazer isso, mas como ele não tem tantos meio-campistas assim, é sempre importante ficar de olho, né? Mas ele deve usar o André Ramalho está voltando de lesão, né? Ainda. Mas ele pode usar o Tchoca e o Gustavo Henrique entre os zagueiros. Se ele quiser, tem o André Ramalho, ou para ser um terceiro, ou para ser um segundo no lugar do Tchoca, tal, se ele tiver 100%, enfim. Fica essa dúvida. E a partir do meio-campo, o Maicon, o Charles, o Carrilho e o Garro. Esse deve ser o meio-campo. Concordam? Maicon, Charles, Carrilho e Garro. 2 marcadores, 2 articuladores. Embora a gente saiba, né, que o Carrilho também tem poder de marcação, mas ele auxilia muito bem o ataque, constrói jogo. O Maicon, que é segundo volante, talvez faça primeiro, ou o Charles também, né? Eles se alternem ali, joguem alinhados. O Charles tem poder de marcação também. O Charles vem de um gol, né? Um gol que, inclusive, decretou a vitória e 3 pontos fundamentais, então daqui a pouco tá com moral. E tem o Dieguinho, né? O Dieguinho que renovou o contrato, inclusive estendeu até 2029, ganhou um aumento salarial, aumento de multa rescisória, para o exterior dobrou, inclusive, de 50 milhões de euros foi para 100 milhões de euros, para o mercado nacional 109 milhões de reais, porque aí tem o limite do salário, você não pode colocar uma multa muito alta, porque ela tem que corresponder no máximo a 2.000 vezes o teu salário pela Lei Geral do Esporte. Então, a multa para o mercado nacional ela é menor, porque o salário dele é um jogador que vindo da base, né? Enfim, também não tem um teto ali para ser respeitado. Tá na casa dos 50 mil reais ali que o Dieguinho agora passa a ganhar no Corinthians, e vai ser uma alternativa. Muita gente falou do André no começo da semana, ele tá machucado, né? Uma lesão no tornozelo aí, então tá fora por enquanto. Não pode ser uma alternativa, uma pena, né? Porque o André tava entrando bem nos jogos. Mas enfim, esse deve ser o time do Corinthians, com toda essa circunstância para encarar o Grêmio. Irmãos de tabela, né? Uma campanha quase rigorosamente idêntica. Só uma questão de saldo aí, que vão se enfrentar nesse domingo em São Paulo. O Grêmio, cara, o Grêmio meio que montou um time com todas essas ausências, mas tem um pilar ali que é muito bem estabelecido, com o Arthur no meio-campo, que tá fazendo o time jogar. Com isso deve ter o Thiago Volpe, né, que tá no seu 2º jogo desde a volta de lesão. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações de forma exclusiva e privilegiada para vocês sobre o Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos projetar o jogo entre Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio, hoje na Neoquímica Arena. Mas antes de falar dessa projeção, vamos falar um pouco do lateral direito do Corinthians,
Fagner, que está no Cruzeiro. O Corinthians acabou admitindo, algumas pessoas da sua diretoria, eles acabaram admitindo que Fagner deve retornar para a temporada 2026. Mas se o Fagner voltar, acredito também que seu filho, o garoto Henrique Lemes, deve voltar também. Até porque ele é menor de idade e o menor de idade precisa de acompanhar os seus pais. O Cruzeiro ainda não demonstrou a vontade de renovar com o lateral direito do Corinthians, Fagner. Lembrando que o Fagner ganha em torno aí de R$800 mil por mês no Cruzeiro. Ele foi emprestado. Então, se o Cruzeiro quiser renovar seu empréstimo, precisa entrar em contato com a diretoria do Corinthians, porque foi emprestado até dezembro. Caso contrário, ele retornará porque ele é jogador do Corinthians. E o Corinthians paga em torno aí de cerca de R$500 mil para o Fagner jogar no Cruzeiro. Isso é uma barbaridade, isso é uma lástima. A diretoria do Corinthians tem errado demais em renovar contrato com o jogador como renovou com o Fagner e na sequência emprestar o atleta e pagando R$500 mil. Corinthians é um clube extremamente endividado e a gente sabe o porquê, porque foram erros atrás de erros. Lamentável o Corinthians pagar para o Fagner R$500 mil para jogar no Cruzeiro. E assim já aconteceu com outros jogadores, né? Pedro Raul, que foi para o Ceará, o Corinthians paga em torno de R$300 mil, até um pouquinho a mais para ir jogar no Ceará. Então assim, o Corinthians acaba fazendo uns péssimos negócios e por isso que cada vez mais o clube vai ficando endividado. Se o Fagner voltar, Mateuzinho terá uma sombra, né? Vai deixar o atleta aí atento, senão pode perder a posição. Porque hoje o Mateuzinho não tem uma sombra de ninguém para substituí-lo. Infelizmente, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou montando um time com muita fragilidade. Às vezes tem um jogador bom na posição, mas não tem um substituto à altura. Por isso o Corinthians hoje é considerado um bom time, mas um péssimo de um elenco. Então, dentro de um resumo geral, o Corinthians, Fabinho Soldado, acabou errando na montagem desse elenco. É minha opinião. Eu acho que o Fabinho acabou errando porque deixou a desejar em algumas posições, né? Gente, o que vocês acham? O Fagner deve voltar para o Corinthians na temporada 2026? É um jogador que ainda tem bola para jogar no Corinthians? Ou o Corinthians tem que esquecer do Fagner e contratar um lateral direito para fazer sombra para Mateuzinho? Eu quero saber da opinião de vocês. Use espaço aqui no vídeo para falar, né, sobre o Fagner. Se ele deve voltar, se não deve, se o Corinthians está acertando ou está errando, até porque a diretoria já admitiu o retorno do Fagner. Vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho do jogo hoje contra o Grêmio e Corinthians. Tem uma ótima notícia, porque o goleiro Hugo Souza, que acabou sofrendo uma luxação no ombro, está de volta no gol do Timão hoje contra o Grêmio na Neoquímica Arena às 16 horas pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Grêmio, eles têm aí, eles é co-irmão da tabela, aproximado um do outro. Então o Corinthians tem 39 pontos, se o Corinthians ganhar hoje, chega aí a 42 pontos, né? Já praticamente é uma nota de corte, o Corinthians já está livre da zona de rebaixamento. Porém, o Corinthians está sonhando com uma classificação para a pré-Libertadores. Você lembra da arrancada do ano passado que o Corinthians teve? O Corinthians sonha com a mesma arrancada. O Corinthians já venceu 2 jogos na sequência. Venceu o Atlético Mineiro e venceu o Vitória lá em Salvador. O Atlético Mineiro, o Corinthians venceu na Neoquímica Arena com gol de Maicon. E lá em Salvador, o Corinthians venceu com gol de Charles. Então, 2 vitórias consecutivas no Brasileirão e contra o Memphis, Garra e Yuri. Hugo Souza treinou quinta-feira muito bem, sexta-feira treinou muito bem,
Sábado, que foi ontem, treinou muito bem. E o Hugo Souza, ele está acelerando o seu retorno em campo. Por quê? Porque na segunda-feira tem convocação para a seleção brasileira pelo Carlo Ancelotti e Hugo Souza quer fazer parte dessa convocação. Pelo Hugo, ele já ia jogar mesmo, que ele já estava acelerando o seu retorno, mas dependia de quê? Da comissão médica, né, e da comissão técnica, né, de avaliação, de preparação física, né? E aí o Hugo Souza acabou sendo liberado pelos médicos e pela comissão técnica de preparação física, né? Então o Hugo Souza estará no gol hoje. E o Corinthians hoje ainda conta ainda com mais 2 grandes jogadores. Mateuzinho volta para a lateral direita, Maicon assume o meio campo e Hugo Souza vai pro gol. O campeonato, esse jogo de hoje, o Corinthians não terá Ranieri, volta 3 e sai 3. Não terá Ranieri, Bidon e José Martins. Então volta Mateuzinho, Maicon e Hugo Souza. E está fora hoje Ranieri, Bidon e José Martins. A provável escalação, na minha opinião, acredito que o técnico Dorival Júnior vai escalar no gol Hugo Souza, na lateral direita Mateuzinho, a dupla de zaga central André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo com Bidu na lateral esquerda. No meio campo do Corinthians, acredito que seja Rian, Maicon, Carrídio, e esse é um tripé, fechando esse losango com Rodrigo Garro. Na frente, mais espetado, Memphis Depay e Yuri Alberto. Lembrando que, mais uma vez, o Corinthians terá o trio Memphis, Yuri e Garro juntos. E o Corinthians não perdeu. Aliás, o Corinthians tem 2 jogos com esse trio e 2 vitórias. Acredito hoje que o Corinthians vai ter mais uma vitória e vai chegar a 42 pontos. O Grêmio não terá os ex-corintianos aí. Balbuena, o Willian e também o lateral direito, Marcos Rocha, que era do Palmeiras. Ambos estão fora por lesões. E aí, fiel? O que vocês acham? Corinthians com esse time tem condições de vencer o Grêmio? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype também, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês vão receber tudo de primeira mão. Não esqueça de deixar a inscrição no canal, que isso nos ajuda e fortalece muito nosso trabalho. A gente faz um trabalho aqui independente, é um trabalho que a gente faz com muito amor e carinho, tá chegando novos parceiros pro canal, a nossa comunidade tem crescido muito e é só gratidão pelo apoio, carinho que vocês têm aqui no canal. Gerar conteúdo pro YouTube não é fácil, é uma coisa diária, então é uma pesquisa diária, é informação diária, informação nova surgindo a todo momento, atualizando, né? E a gente trazendo para vocês. Então, fique ligadinho e continue nos prestigiando aí. Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham aí uma semana abençoada na presença do Senhor. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.